Ok? Tranquilo, relaxa. Pode começar? Ok. Aventureiros dos Cristais e Guerreiros da Luz, sejam muito bem-vindos ao podcast especial do Chocobros direto da Retrocon. E hoje eu tenho dois convidados especialíssimos, que são os dois Eduardos mais especiais da minha vida. O senhor BRKS Edu. Oi, senhor Edu. Oi, tudo bem? E o senhor Eduardo Murakami. Olá. E aí, Cami, você tá bom? Tô bem. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a sua White Mage Cristina e hoje a gente vai falar de RPG de Final Fantasy com dois dos meus queridos que entendem pra caralho de Final Fantasy e RPG. Bem mais ou Para menos, com né? esse mais ou menos, que não tem nem um pouco de mais ou menos, essa falsa modéstia aí tá me irritando. Antes da gente começar, senhor BRKS Edu, sua classe nos RPGs. Minha classe... Nossa, a que classe pergunta da difícil. sua alma dos RPGs. Sabe qual que eu gosto? Ah. Do melhor Final Fantasy de todos, o Tactics, Ai, minha obviamente. sagrada Atena, Não assistam tem aquele- porque odiamos Final Fantasy Tactics aqui no especial Chocobros com o Koda. Uma classe que eu gosto muito nele é aquele... É um lanceiro, é o cara que tem o salto, que ele pula, fica um tempinho fora e de repente ele cai e causa um dano absurdo. Temos um Eduardo... Um paladino, alguma Não, coisa assim. ele é um Dragoon. Isso! Temos isso. o senhor BRKS Edu, Dragoon, senhor Murakami. Qual é a classe de RPG da sua alma? Sempre samurai, né? Sempre Ou sam- guerreiro, não vai ter jeito. É a tua cara, muito bom, Não gente. tem jeito. Ou vai ser sempre o meu o protagonista. Ou então se a gente for a questão do Squall, né? O Gun, né? É, Esqueci o Gunblade. nome. Gunblade. Lambader. Não tem jeito. Eita, velho, muito bom. Gente, vocês já conhecem o Sr. Murakami, que é um Chocobro, já participou dos especiais de Chocobro na Twitch. E eu acho que vocês conhecem o Sr. BRKS Edu, se não, por um acaso, eu vou deixar o link pro canal dele aqui, aqui nas descrições. Não, ninguém conhece, né? Ninguém Imagina. conhece, né, Come, né? Edu, conta pra gente a sua história com Final Fantasy. Minha história com Final Fantasy é o seguinte, o primeiro RPG que eu joguei foi o Mario RPG no Super Nintendo, que foi a minha porta de entrada pro mundo dos RPGs, que é um RPG bacana, porque ele não é muito longo, ele é mais simples, tem um sistema de combate mais ativo, você tem que apertar o botão certo na hora certa pra causar mais dano, pra receber menos dano, você vê os inimigos no mapa, personagens que você já conhece, né, da franquia Mario. E aí eu lembro que na época do Final Fantasy VII tinha uma expectativa enorme em relação ao lançamento do game via revistas. Um dos meus primos estava jogando, aí eu vi o game na casa dele e ele me convenceu a comprar. E aí eu comecei no Final Fantasy VII, foi o meu primeiro RPG da franquia, né, Final Fantasy, que eu amei. Aí eu joguei do início ao fim, achei incrível e é um game que provavelmente que eu mais zerei na vida. De RPG com certeza é, porque eu já zerei ele pelo menos umas 10 vezes, eu acho. Então assim, eu gosto muito do Final Fantasy VII. E dali eu comecei a explorar os games conforme eles eram lançados e eu tentei voltar pra experimentar os antigos também. Os antigos eu devo bastante, porque dos antigos eu zerei o 1, eu testei já do 2 ao 6, mas eu não zerei eles. Desses o que eu mais joguei foi o 6, que eu joguei até pelo menos a metade, mas eu nunca zerei, que é algo que tá na minha listinha de afazeres, Por favor. mas dali em diante eu fui jogando bastante. E no momento, qual é o seu Final Fantasy favorito? Eu falei brincando antes que era o Tactics, Que bom. e é um dos meus favoritos, mas eu acho que o meu favorito mesmo é o 9. O 9, e pela uma das primeiras vezes que nós temos um Final Fantasy favorito que não é o primeiro que foi jogado. É porque o 7 ele é muito especial e eu acho que ele é importante para a indústria, ele é importante para a franquia Final Fantasy, ele é muito bom, mas eu acho que o 9 ele é muito a definição do que é Final Fantasy. E eu gosto muito da história, porque a história é muito bonita pra mim, porque ela aborda existencialismo e numa jornada de amizade, de amor, da família que você constrói, não é a família que você tem de berço. Então pra mim é um jogo muito tocante e eu gosto muito que ele é bem tradicionalzão de classes, né, de história, personagens bem caricatos também. O É muito sistema bonito. também é um sistema muito gostosinho, né, de montar as builds, de montar as habilidades. Sim, você aprende pelo equipamento, aí Equipamento. fixa aquela habilidade. Eu gosto bastante, ele é muito bonito, assim. muito- A trilha dele é espetacular. A trilha sonora de Final Fantasy, nisso a Square não erra. Você
tem uma coisa que a Square nunca erra, Nunca é na trilha é. sonora, cara. Isso aí eu... né? Senhor Murakami, sua história com Final Fantasy. E lá vamos à encrenca, né? Porque Lógico. sempre... Bom, só Final Fantasy começou com o Mystic Quest. Todo mundo odeia o Mystic Quest, eu sei. Mas foi ele que me ensinou esse caminho. Também teve um RPG que eu acho ele incrível até hoje. Eu sempre indico quem conhece RPG, algo do tipo, ir lá e jogar. Porque ele é simples, que o Edu comentou. Não, o legal, desculpa te interromper, algo muito legal do do Super Mario RPG é que ele tem um quê de Final Fantasy, que foi uma colaboração com a Squaresoft. Foi. Tem boss do Final Fantasy VI no jogo. Exato. E a produção, uma curiosidade, a produção do Mystic Quest é muito parecida com a do Mario RPG. Né? O Mystic Quest foi meio que um teste pro Mario RPG, porque são os mesmos produtores ali envolvidos. E como você falou, não erra. A trilha sonora do Mystic Quest, não sei se vocês jogaram no outro ritmo, Final Fantasy tem lá, ela é simples, mas é maravilhosa. Lembra muito do Mega Man. Do Mega Man XX2. Aham. Eu me apaixonei pelo Mystic Quest, mais um RPG que me trouxe pra esse mundo. E aí eu joguei Mystic Quest, joguei Lufia, né, que foi mais pra uma RPG. Lufia 2 joguei pra caramba. Eu não tive o PlayStation 1, eu ficava vendo revista. E aí eu conheci também por um amigo o Final Fantasy VII, eu achava incrível, o personagem com a espada gigante, e aí eu desenhava e achava aquilo incrível. Foi assim que eu fui moldando, né? Mas eu joguei muito RPG fora, mas joguei o Final Fantasy Mystic Quest, o 6, eu lembro de uma locadora na Zona Leste de São Paulo. Nossa. Meu amigo, eu enchi o saco do meu primo pra ir lá, aí eu vi vários jogos, mas o que me chamou a atenção foi aquela caixinha que tinha o Moogle Sim. e o Final Fantasy 3. E ali foi amor à primeira vista, que é um dos jogos também que eu acho incrível, assim, que eu joguei muito. Eu dei uma pausa, né? Joguei o 7, o 8. O 8 é um dos meus favoritos, então o pessoal não gosta. Eu amo, um dos meus favoritos é o Squall. Meu problema com o 8 é o sistema. A história dele é muito legal, a construção dos personagens é muito legal, mas eu tenho problema com o jogo que ele não te explica como que ele tem que ser jogado. Isso me irrita, que é o meu problema com o Tactics também. O 8 é aquele o Das draw que você draw, puxa a então, magia. ele não te conta que a quantidade de draw que você tem é os seus status. Quando você Ok. faz a dungeon, ele não te conta isso em momento nenhum. E eu tô lá gastando magia, achando que pra Que gastar na verdade magia... você faz uma junção do GF, que aí você vai somando os elementos e aí você vai subindo os status e abrindo as habilidades. O personagem praticamente é, não me matem, inútil. Mas é. Falam que é um jogo em que também, quanto menos você faz level up, mais forte Sim, você Porque ele te fica. pune, não vamos dar spoiler. Sem mas spoilers de história. Ele te pune em algum momento. Se você dá é engraçado que ele te incentiva a fazer o grind o grind, o craft, mas te pune. Aí tem que tomar cuidado. Porque tem gente que vai subir ele no level 50, 99 no primeiro CD. Sabe de nada inocente depois, porque o negócio começa a ficar louco. Exatamente, fica louco. E esse foi o meu problema com o Final Fantasy VIII, que foi o meu desespero. Porque na hora que eu cheguei na dungeon final, qual que era a minha estratégia? Magia e Guardian Force. Não. Eu vivia de magia e Guardian Force. É. Na hora que você chega no último boss, tipo, não vai funcionar. Só que o jogo tá te estimulando a fazer isso o tempo todo. Então ele não te conta que o draw que você faz é o status do personagem. Então você pode estar com o personagem, sei lá, level 5, level 6, que é o que ele começa no jogo. Só que se você deu draw em tudo que você achou no caminho, você tá com os status no máximo. Então não é o level do personagem que te dá status, que melhora o desempenho. É a quantidade de draw que você tem acumulado. Eu não sabia disso. Ninguém sabia disso. Você só descobre essa porra depois que você se fode no último boss. É que nessa época eu tinha muito RPG que trazia essas armadilhas. Essas armadilhas. E era tipo um diferencial dos jogos, trazer esse plot, te enganei. Hoje em dia não tem tanto isso. É. Né? Os jogos estão, não é que linear, mas eles não te dão, não desestimulam, não frustram mais o jogador como antigamente. Eu acho que falta isso, né? Eu acho que não é nem questão de frustrar. Eu acho que os jogos de hoje, eles têm uma pedagogia de ensino mais eficiente. E eu não sei, mas eu tenho a sensação de que os jogos antigos, também, principalmente a Square, que eu acho que ela tinha essa parceria com a Famitsu, que era tipo, vamos colocar esse segredo filha de uma puta, pra depois a gente vender a revista da Famitsu, pra Famitsu falar bem do nosso jogo. E aí a Famitsu vai contar qual era o segredo pra você conseguir vencer aquele jogo. E aí vai vender Famitsu pra caramba, a Famitsu vai falar bem do próximo jogo, que vai vender pra caramba, que vai vender muita Famitsu. Então era uma relação retroalimentícia. Mas é o que acontece hoje, né? Com a internet. Antigamente eram as revistas, hoje é a internet. Então, Mas não hoje se a internet é como- de uma forma orgânica. Será? Vou... Não vamos entrar nesse assunto.
Ok, fica aí o questionamento. Eu vou voltar numa pergunta que você fez pra mim que eu quero fazer pra ele. Final Fantasy favorito? Eu vou ter que ficar com o Mystic Quest, sabendo que ele... Que eu já sei. Ele não tem equipamento, você vai somando os itens que você vai pegando. Ele é no meu coração, não tem jeito. Eu amo Final Fantasy VI, o 7, o 8, eu amo o Dirge of Cerberus. Não me mata, Eu Kushida. gosto do Dirge of Cerberus também. Eu tenho minhas críticas, mas eu amei o Dirge of Eu, Cerberus. eu acho muito foda o Vincent. E boa parte foi por tua culpa, porque como você sempre falou muito bem dele, eu já fui pra ele com um olhar um pouco mais carinhoso. É que tem um culpado de Final Fantasy atrás das câmeras, mas eu não vou entrar no assunto com ele Ah, é agora. verdade. O Senhor Miojo, nosso diretor, é um dos culpados de Final Fantasy. E é também o fundador da guilda, o Alcateia da Luz, tá bom? Ele tá desaparecido. A liderança caiu pra mim porque ele sumiu. Mas quem fundou foi ele. Fica aí a todos os nossos queridos da Alcateia da Luz, o senhor aquele chocobo que nunca sai do estábulo, que eu tô lá sempre alimentando pra ele não morrer de fome, é do nosso fundador, senhor Miojo. Mas é o Mystic Quest. Tem outros incríveis. Então a gente tem aqui um espécime raro, uma das Espécime 12 nu. pessoas no mundo que tem como favorito Final Fantasy o Mystic Quest. Entendeu? Porque essa criatura tinha que estar aqui com a gente hoje. Talvez não, mas eu vou aumentar Com desse. certeza sim. Não, sério, tem uma das pessoas que também tem um amor tão grande por Final Fantasy quanto eu e o BRKS Edu, com certeza, é o Edu Murakami. Porque a gente tem uma história com os jogos e a gente se toca pelas histórias contadas pelos jogos, né? É que eu sinto que assim, eu amo Final Fantasy, mas tem muito de Final Fantasy que eu preciso aprender ainda. Eu também. Porque, eu também. por exemplo, trilha sonora eu sou extremamente familiarizado de todos os jogos praticamente por causa do teatrinho. Sim. Sim. Que eu amo, e eu conheci muita trilha sonora de Final Fantasy dos que eu não joguei pelo teatrinho, o segundo do 3DS, né, que é o Curtain Call. Curtain Call. Eu amo aquilo. Mas eu sei que eu preciso revisitar e jogar direito os primeiros, sabe? O 8 é um que eu preciso jogar direito também. O 8 eu não Sim. zerei, eu cheguei na metade ou mais, mas não fui até o fim, sabe? Mas em compensação, o que eu curti, o 7, o 9... O 10 que eu perdi meu save logo antes de zerar e fui zerar esse ano, que é maravilhoso. Tem um vídeo O Tactics especial. eu amo. O Tactics eu tinha um ranço que eu tirei recente. Que eu fui jogar em live, eu peguei o meu PlayStation 3, comprei um Final Fantasy Tactics original. Falei, vamos ver, eu não gosto desse jogo. Aí quando você começa a pegar os esquemas da balada, é assim que funciona? Isso me incomoda. Que maravilhoso. Aí eu me apaixonei, eu Porque entendi. realmente, depois realmente que como você funciona. se familiariza com a mecânica, quando você entende o que o jogo quer de você, a coisa flui. E aí a experiência com o jogo é completamente diferente, entendeu? Então eu jogar o Final Fantasy VIII hoje vai ser uma experiência completamente diferente da minha primeira experiência. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já tenho uma noção do que é pra ser feito. Por isso que eu falo que é muito diferente o tipo de experiência que você tem e também o tipo de experiência que você tem com certas frustrações ou certos jogos em um período da sua vida e em outro período da sua vida. Ah, sim, a resistência com frustração quando você é criança é diferente. É diferente. Você Exatamente. insiste mais até conseguir. Hoje a gente quer tudo gratificação instantânea também, Não é né? nem questão da gratificação instantânea. Na hora que você é adulto, você passa a ter uma noção de tempo muito diferente. O meu tempo é valioso demais para eu ter a sensação do desperdício. Sim. E quando você é criança, você ainda não tem essa lógica mercantil estabelecida em você, mas depois você entra no mercado de trabalho e você tem que bater ponto. E cada segundo do seu tempo de descanso é ultra valioso. A sua perspectiva com o tipo de frustração, por isso que a tolerância à frustração ela cai tanto, porque você não tem tempo. O pouco tempo que você Faz sentido. tem, você quer alguma coisa, mas às vezes é um desafio, mas tem que ser um desafio que está fazendo sentido pra você. Né? Por isso que eu, por exemplo, eu sou a última pessoa no mundo que vai poder jogar Souls-like. Porque eu não me sinto, não é o tipo de desafio que eu acho interessante. Agradecida pela reação, senhor Miojo, eu precisava de você. Entendeu? Nossa, mas é que Souls-like pra mim é relaxante. É, pra mim também. E as pessoas Eu falam, também não como gostava. pode? Entendeu? É relaxante. Pra vocês, entendeu? Isso é, gente, como isso é de personalidade. Porque Sim, não, eu respeito total e eu Exato. entendo quem se E- frustra e fica com raiva. E aquela coisa, quando eu joguei Elden Ring e eu, tipo, quase destruí o meu apartamento com o meu namorado junto, Meu Deus. foi porque realmente não é um jogo pra mim. Mas eu tenho que reconhecer que dentro da proposta dele, ele é extraordinário.
a mecânica funciona dentro do que ele quer, não funciona, não serve pra mim. Eu não sou o público pra ele. Sim, tá tudo certo Mas ele com é um isso. jogo Sim. maravilhoso. Eu nunca vou conseguir, diferente do Tactics. O Tactics é mal feito. Não, Tactics eu Aí eu entendo discordo. toda a correria que Mal tem feito. envolvida, mas tem um maluco doido enjaulado por causa do tempo que eu amo grind. Então, aí eu não grind, gosto. mas o tipo do grind dele vai pra mim, vai contra toda a filosofia de Final Fantasy. Mas você tem que encaixar bem, mas eu consegui me encaixar bem com o Tactics. Nossa, eu vou... Mas eu joguei Mano, desculpa, gente, mas Persona no início ali, se você for jogar no hard, é grind. E se você não souber gerenciar o tempo, já era. E foi daí que eu alimentei o meu maluco do grind. Dark Souls também. Eu pegava o spot, peraí, aqui tem muito bicho, tem bastante experiência. É aqui que eu vou ficar 2 horas. Mas e aí eu... Mas é diferente quando Desenrolava. você se propõe a jogar um jogo no hard e quando o jogo te obriga, tipo, a única função dele já é uma coisa que vai te forçar a isso de uma Mas você forma sabe que eu surreal. descobri que tem gente que não gosta do Tactics por sua causa? Porque pra mim, até então, era uma unanimidade. Não, existe uma legião de fãs em algum lugar que realmente... porque eu tenho uma galera que quando eu joguei na minha live, falou, não, ele é maravilhoso, você vai mudar de ideia. Eu falei, eu tava assim, só de negócio, tá bom, vamos ver. E aí, assim, eu gostei, mas assim, eu ainda... Eu falei, todo mundo, deveria sair o remaster desse jogo. E eu falei, gente, uma hora sai ou não vai fazer. Aí quando saiu, recente, recente. eu coloquei, tá bom, gente, agora para de encher o meu saco, de ficar pedindo uma coisa, tá aí, mas compra o jogo pra ajudar. Sim. Né? Isso é uma coisa que também, que aparece, muita gente aparece na minha live falando essa desgraça desse jogo, que deveria ter o remaster. Só que eu estou preocupada porque eu acho que não teve melhoria de vida. Pelo que o pessoal estava falando, as mudanças que vão ter no jogo foram mais gráficas e não teve muita alteração de tipo de mecânica. E isso pro público mais atual, pra galera 30 a mais, que tem que bater ponto, não vai funcionar. A base do Final Fantasy Tactics, e é um game que faz uns 13 anos que eu não jogo, 15 anos, assim. Mas eu lembro que a base é assim, você tem a experiência do personagem, que dá o level up, e em paralelo você tem o job points, que é a capacidade dele de exercer a função dele. Exato. Então você vai subindo o job point, você vai ficando mais forte naquela classe. Mas a ideia é que você começa como um simples soldadinho, e aí você vira um cavaleiro, Sim. e aí você vai avançando nas classes. Sim. O problema é o como, entendeu? A minha crise... É que você nunca ouviu meu podcast, né? Eu vou tirar nota na tua prova por causa disso. Ameaçar ao vivo, chat. Ameaçar ao vivo. Peraí, Não, mas deixa essa parte. deixar vocês resolverem aqui. O Murakami fechando a janela aqui. Comigo. Tá vendo que eu preciso de você? Eu preciso de alguém pra controlar. Resolve que eu já vou, brincadeira. Não, mas uma das coisas que eu faço a crítica lá no podcast é exatamente isso. É o como esse grind é feito. Porque na hora que você vai enfrentar um inimigo que, teoricamente, tá no mesmo level que você, ele tá com, tipo, 3 vezes mais o job level que você. E eu fico, como nesse momento do jogo tem um inimigo no mesmo level que eu, com habilidades que, pra eu chegar naquela habilidade, eu vou ter que estar 4, 5, 6 levels acima. Entendi. Entendeu? Isso pra mim é desbalanceamento, isso pra mim é um erro de balanceamento. Porque se ele tá no mesmo nível que eu, ele tinha que ter mais ou menos as mesmas habilidades, ou pelo menos uma coisinha pouca Sim, a sim. mais. E não, os caras são tudo bufado, entendeu? E aí depois o lance lá do famoso do grind, que é a técnica que todo mundo faz, que é você ficar atacando os seus próprios aliados. O Isso. Hamza, ele consegue evoluir bastante, porque ele tem uma habilidade que eu acho que é o Brave, que ele se dá um buff. Quando ele se dá o buff, ele ganha job points. Sim, sim. E aí e ele vai ficando cada vez mais rápido. Então tem uma hora que você usa Brave todo turno, porque é o turno dele todo turno. Todo turno, Então, É uma habilidade habilidade do só básico dele. mesmo, do Square, né? Se não me engano, né? dele é. Tem isso. Então, Mas não, eu realmente não ficava batendo nos amiguinhos. Eu ia lá pra jogar, porque eu tava tentando entender como um que era. herói, mano, porque... Sério, eu tenho que aprender com a tua gameplay pra eu jogar essa desgraça. Eu ficava só voltando no mapa várias vezes pra ficar achando batalha. É que eu sei que tem gente que não gosta do grind, é que eu me acostumei com RPG. Sim. Às vezes, apanha, beleza, o cara tá 3 levels. Onde eu vou arranjar um jeito de pelo menos subir um pra eu estar na vantagem? Eu sempre penso assim em RPG. Não,
Não, mas eu também penso assim, o problema é que você não tem essa liberdade no Tactics, porque os inimigos vão aparecer aleatório no mapa, e pra você, por exemplo, às vezes eu quero chegar nesse ponto, que eu sei que lá vai ter o tipo, mas eu vou ter que dar uma volta, que vai aparecer tipo 10 lutas aleatórias, que eu não dou conta naquele nível, e eu tenho que ficar dando reset. Ah, não, beleza. Assim, eu em levels baixos eu apanhava do Chocobo. Quando eu vi um Chocobo, eu falei, morri. Pânico. Tá ligado? Era certeza, eu morri. Mas aí a gente... E isso é do Tactics É do mesmo. Você Tactics, salva antes de se movimentar, deu a batalha, você reseta. Ah, não deu? Beleza, posso ir pra próxima cidade. Salva de novo. Mas gente, eu e a minha dislexia, como é que eu vou ficar lembrando de fazer isso? Tem que... É normal, é comum dele. Isso aí é um ponto que eu concordo, esse é um ponto que é a minha frustração com o Tactics. Óbvio, e assim, gente, eu insisti muito nesse jogo, filha da puta, porque todo mundo falava da história, que a história é maravilhosa, que os personagens são muito... Mas o jogo me frustrou. Gente, eu zerei Horizon Zero Dawn na força do ódio, porque eu odeio a batalha do Horizon Zero Dawn. Não é pra mim, eu amo esse jogo. Eu também. amo esse jogo. Ele é maravilhoso, só que não é o tipo de sistema que eu gosto, não é o tipo de estilo que eu gosto. Mas a história era tão maravilhosa que eu fui tentando aprender, e eu fui na maciota, e eu desisti, coloquei no Very Easy, pronto, paciência. Ok, tudo certo com isso. O importante é a diversão. Mas foi lá no fim, entendeu? É que eu sempre falo, a galera tá Só deixando que de se divertir. Eu enfrentei o Horizon Zero Dawn pela história. O Tactics me frustrou tanto que eu desisti da história por causa da gameplay. Porque chegou um ponto que eu tava tão frustrada, mas tão frustrada, que eu não tava ligando mais pros personagens. Eu não tava mais conseguindo me importar com eles do tanto que eu tava frustrada com como que foi a batalha. Entendi. Sabe? Então foi quando eu parei. Eu falei, não, daqui eu não passo. Aí quando passa esse limite aí, não tem mais diversão. Eu falei, não tem mais diversão e aí fica complicado. É passar para outro jogo. Exato. Ou outra oportunidade. Outra oportunidade. Ou talvez algum dia que eu esteja... Porque é aquela coisa, eu também tenho aquela merda daquele orgulho que eu sei que Vossa Senhoria também tem, da gente querer fazer a primeira vez no blind. A gente tem esse orgulho. Mas você acha que é questão de orgulho? Eu acho que é questão de aproveitar melhor o jogo. Sim. Eu acho que... Mas eu acho que tem um pouco de orgulho também. De que, tipo, eu quero descobrir por minha conta. Eu quero ver até onde eu consigo. Eu quero até hoje, porque eu entendo. eu tenho uma tolerância, assim. Se eu tô jogando um RPG em off, chegou num ponto difícil, eu vou insistir algumas vezes. Se eu perceber que eu tô vacilando, não saquei algo, eu juro, eu vou no GameFAQs. E vejo lá algumas estratégias e aí tento implementar. Mas eu sinto também que de tanto jogo que eu já joguei, hoje em dia eu consigo ter uma leitura do que tá acontecendo, sabe? Sim. Não, você vai se calejando, né? Você vai se calejando, isso é verdade. Porque a gente pega, por exemplo, não sei se já apareceu na live do Kami, mas muita gente que achou Final Fantasy XV um sistema difícil. E eu fiquei com aquela cara, eu falei, hoje ele é tão fácil. Os golpes lá que são meio de sincronização é difícil de pegar o time. Mas eu acho que se for isso, não é tão assim, não é extremo. Não. Mas o que eu percebi? Eram pessoas que estavam acostumadas a jogar jogos action e não pegaram a parte RPG do Final Fantasy XV. Então não tinha sacada de vamos comprar Ether, vamos comprar Potion, chegou na lojinha, já compra, já faz um balanceamento do dinheiro, o dinheiro acabou muito rápido, ficou gastando a torta direito, porque às vezes jogo action, isso não é um problema, porque ele te limita em recurso de outra forma, né? E aí depois teve que ficar caçando, matando bicho pra centavos de guild, sabe, pra conseguir fazer as coisas. Eu fiquei assim, nossa, não, realmente, pra gente isso é muito fácil, porque a gente joga RPG há muito tempo, então é o tipo de coisa, quanto mais experiência você tem, mais você saca os esquemas de certos tipos de jogos. E isso vai fazer um diferencial também no como que a gente vai conduzir a nossa própria gameplay. O 15 é um jogo que eu não lembro de muita coisa dele. Eu amo o sistema 15, de combate em específico, eu lembro de eu ficar voando com o Noctis, que tinha algum botão que você apertava que ele transportava, né? Isso é um flash que eu lembro, mas assim, é um jogo que dos Final Fantasy que eu zerei, acho que é o que eu menos curti. Eu tenho um carinho enorme por ele, mas eu entendo que a batalha é uma desorganização tremenda. Quando entra a Royal Edition, eles melhoram muito. Eles consertaram muita coisa. Que não é o que eu joguei, eu joguei quando saiu. Exatamente, você tem jogou um salto a versão enorme. lançamento. Tem um salto muito grande na qualidade de combate. E o coitado do 15 sofreu horrores, né? O Tabata fez o que ele deu conta. Então, tipo assim, entregaram uma receita estragada pra ele e falaram, transforma isso aqui num bolo de casamento. E ele, oi?
E ele fez o que ele deu conta, Uhum. entendeu? Ficou aquele Frankenstein. Eu sempre falo, ele eu demorou amo. quanto? 10 anos pra sair, porque ele era 10 o anos. Versus, 13 né? versos, Ele era é. pro seu 3 Eu sempre versos. falo, talvez vai ser exaltado que eu falar, mas se ele tivesse saído no PlayStation 3, ele teria sido um dos melhores RPGs. Foda que ele saiu na época de um The Witcher. Como é que. Aí a galera vai pôr uma régua na situação que vai falar assim: não é tão grande coisa isso aí, né? Aí eu acho que a Square Enix perdeu o time dele. E aí só foi tragédia, foi ladeira abaixo. E aí eu acho que também não só o timing, porque é difícil a gente falar se... Bom, pensando se ele saiu do jeito que ele saiu em 2017, lá atrás, né? Sim, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, com essa nostalgia fantasiosa do que o poderia ter sido. Tipo, saudade do que a gente não viveu. Mas que era a versão do Nomura, a visão do Nomura. Mas, gente, ninguém sabe o que era a visão do Nomura. E pra aquilo ser uma coisa, tipo, convenhamos, pra chegar ao ponto de ter sido cancelado, fecha tudo e refaz, não tava tão maravilhoso quanto a galera sonha que Se tava. tivesse, Não é tinha tivesse, teria saído, saído, né? Se tivesse, não tinha tido tanto conflito interno naquela Exatamente. equipe, né? Tanta animosidade. Verdade. Se bem que por mais amor que a gente tem com a Square Enix, a gente sabe que continua sendo uma montanha-russa desde 1980, né? A gente sabe A o gente quanto é sabe. problemático a nossa empresinha que a gente gosta tanto. A Então, gente ama muito, mas como sempre, o problema é o capital aberto. Porque aí você vai É, ter a pressão são de dos acionista, investidores, é. dos acionistas, que tem que vender, tem que vender, tem que vender, e aí acaba minando o espaço artístico da coisa. Aí sai um o Foam experimental. Stars. Sai um Foam Nossa. Stars, putz, grila. a gente vai falar de Quetman, a gente... Porra, Não, vamos pular o Quartman, por Pula. favor. Vamos pular Tá o bom. Quartman. Nossa, você jogou quantas vezes essa bomba? 7. Você conhece o Você Quetman? conhece o Quartman? Aquele jogo que era pra ter sido interativo em filme, aí ele virou um 3D estranho, todo bugado beaten up? Senhoras e senhores, senhor Eduardo Murakami traz um jogo que senhor BRK Sedu não conhece. Não, ele nem devia conhecer. É bom, ele é péssimo. Olha, Ele é muito ruim. tem muita coisa que eu não conheço, então se quiser continuar trazendo curiosidade, vai ter um monte que eu não conheço. Não, ele era um projeto muito ambicioso de ser um negócio cinemático e tudo mais, e deu tudo errado. Entendi. Ah, porque a ideia é ser um jogo que um cara é mudo, mas aí a gente deixa o jogo sem som. Aí, Mudo, não é surdo, por que Aham. que tá sem som? aí você termina a gameplay e fala, não, o modo extra dele é com som agora. E aí, porque aí vai ter o final verdadeiro, e aí você vê que o final verdadeiro só tem mais, tipo, 2 cutscenes, você fala, o que que eu fiz da minha vida? Eu tô adorando que aqui, ó, o estresse De pós-traumático, qual ele tá até plataforma que tremendo. é? PlayStation 4, PC, às vezes ele é vendido por R$ 9,90. Como que eu não conheço? É que ele Eu acho que ele é horrível. muito ruim. É muito ruim. Sabe o Entendi. limbo de jogos ruins? Entendi. Ele tá lá embaixo Como do é que ele tapete. chama? The Quiet Man. Tá. The Quiet Man. Quiet. The Quiet Man. Que o Não, rapaz não vai não. É, ó, eu joguei muito mais por causa desse infeliz aqui, ó. É, Mas foi senhor uma Miojo causa deveria estar nobre. aqui na mesa, né? Pra gente poder apontar os dedos. Foi O uma diretor causa tá nobre, querendo ir mas embora. eu... Vamos perder o diretor de tanta acusação. É. O diretor foge no meio da gravação. Mas... bullying. É, tem muita coisa da Square Enix que é incrível, mas... não é, toda empresa vai falhar em algum momento, não tem jeito. É Mas que eu é acho também que às vezes existe uma cobrança com a Square que é um pouco exagerada. Eu também acho. Eu vou dar um exemplo aqui. Forspoken. Não é um jogo maravilhoso. Ele não é tão ruim quanto pintam que é. Sim. Ele é um jogo que você pode pegar, jogar, curtir. É uma história meio que esquecível, é. A protagonista podia ser mais carismática, podia. Mas ele não é um jogo horroroso como pintam que é. Não. É um jogo que você pode jogar do início ao fim e falar: ah, ok, o sistema de combate foi bacana, a história teve boas ideias, podiam ser melhor executadas, os cenários legais e é isso. Alguém quase me sacrificou por Forspoken, mas a gente fala em outra oportunidade. Não, a gente vai falar agora. Vamos lavar essa roupa suja agora. A oportunidade é agora. É agora. Vamos lá. Eu peguei o Forspoken, eu não gostei. Eu tentei entender, eu Ok. pensei assim, não é pra minha faixa de idade. Eu entendi, mas não sei, faltou alguma coisa. O bracelete fazia umas piadas muito idiotas. Não, isso é Isso, verdade. Os braceletes sim. o bracelete Ele é poderia muito ter ruim. sido. Ele poderia ser algo mais engraçado que me fizesse me importar com aquilo. Eu Sim. entendi que ela é um personagem ali frágil, que tem uma situação difícil. Isso é legal, mas foi desenvolvendo, tipo, parece, sabe, aquele filme do Loucuras no Medieval lá? Que o cara cai, tipo, ele é
Eu esqueci o nome do filme. Aí ele cai no medieval lá e ele é todo descolado. É Forspoken, com uma mulher, eu não tô conseguindo entrar na história. Me ajuda, deixa eu tentar entender. Eu não foi. O Forspoken também tem um problema muito sério que a maioria dos jogos da Square tem, que é tradução. A tradução, a localização dele pro inglês quis colocar uma comédia que é muito ruim, entendeu? E aí eu fiquei também, quando eu vi em inglês, eu falei assim, gente, eu tô na dúvida realmente pra quem que é esse jogo, pra quem que é essa piada? Porque, só que em japonês, ele faz trocadilhos. As piadas são todas trocadilhos. Esse trocadilho é engraçadinho, entendeu? Então, tipo, qualquer idade você consegue apreciar um trocadilho, entendeu? E aí eu fiquei assim, mano, qual o problema da localização? Outra coisa também, o carisma da protagonista, entendeu? Eu não vou falar que ela é mais carismática, mas ela se expressa melhor em japonês. Pelo menos na demo que eu joguei, eu senti isso, entendeu? Que quando eu jogava com o texto em japonês, eu sentia ela com uma capacidade expressiva de você entender o que ela tá... A frustração dela, a irritação dela, as defesas dela, porque muito daquela, às vezes, das patadas, grosseria ou do jeito dela é questões traumáticas, né? Mas eu acho que tem um problema muito... A Square inteira tem... Todos os Final Fantasy têm problema de tradução. O inglês, os textos em inglês não são tão profundos e não são tão poéticos quanto é em japonês. Porque você pega, por exemplo, o 16, eu acho que foi uma das melhores traduções que eles fizeram, porque foi feito meio que concomitante com a escrita da história. Então, Maeda estava escrevendo o capítulo 1, ele estava no meio do capítulo 1, o Codifox já começou a traduzir o capítulo 1. Então, quando o Maeda voltava e revisava alguma coisa, o Codifox voltava e revisava. Quando o Codifox voltava e revisava, ele avisava o Maeda às vezes modificava ou não. Então tem essa lenda de que ele foi escrito em inglês primeiro. Não é verdade. Ele foi traduzido concomitantemente. Que muda por completo, porque você está traduzindo e você está conversando ali na hora com o autor do que ele está pensando. E como que você coloca o texto em inglês. E aí deu uma elevada na tradução muito grande. Mesmo assim tem problemas em algumas partes. O 16 eu acho muito estranho, porque logo no início, em japonês, existe menção à tatuagem no rosto do Clive. Sim. E as implicações disso. Essa menção não existe na versão em inglês. Isso é feito futuramente. Então ali, você logo no início, quando você vê o Titan pela primeira vez... E por que essa escolha de localização, entendeu? Por que essa escolha de jogar lá pra frente? O 13 tem um problema muito sério da personalidade do Snow. O Snow é outro cara em japonês. O Snow é um cara muito mais legal em japonês. E ele é um cara humilde em japonês. Em inglês ele vira ele é um babacão, ele é meio bobão, babaca. Mas esse problema de localização já tem desde a década de 80, Desde a de década novo. de Final Fantasy 2, vamos sair um pouco da Square, a Atlus teve problema com o Revelation Persona, que mudaram até cor da paleta do personagem. Então tem muito, se a gente for agora fazer, dá pra fazer um capítulo só de localização e problemas, porque tem muita coisa que muda pra tentar agradar, acho que o público aqui, o ocidental, que é diferente, né? Mas aí eu fico me aí quebra a perguntando, obra, quem que é o público americano que eles estão querendo agradar? Eles não sabem. Eles não sabem. Eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande de pesquisa, de personalidade de público. Quem é o público deles, mesmo nos Estados Unidos e no Ocidente. Mas agora o que acontece? A Atlus acertou agora com os personas. Legal. Agora você vê que ele tá conversando com o público certo. Os outros era várzea. Tipo, vendeu no Japão, beleza. Vamos pro Ocidente, vai. Coloca pra qualquer pessoa. Parecia que era isso. Hoje parece muito mais profissional. Acredito eu, né? Acertou no meu achismo e na minha teoria, tá? Porque americano tem muito essa mania, né? Quando Náusica do Estúdio Ghibli foi para os Estados Unidos, eles picotaram o filme inteiro para rearranjar as cenas para o protagonista virar o Wesbel e não a Náusica. Porque na cabeça deles, uma protagonista mulher nunca ia conectar com o público americano. E aí o Hayao Miyazaki ficou putaço, ficou tipo assim, anos e anos e anos proibindo qualquer coisa, qualquer filme de ir para os Estados Unidos, estava completamente proibido. Precisou do famigerado Neil Gaiman, né, agora persona não grata, né, precisou do Neil Gaiman fazer todo um trabalho de convencimento dos diretores de não fazer nenhum corte. E aí ele foi pessoalmente no Japão, ele tem amizade, né, com o Hayao Miyazaki, e aí ele convenceu o Hayao Miyazaki porque ele adaptaria o texto. Ele ia fazer a adaptação para o texto em inglês do Mononoke Hime, né? E aí ele mandou a famosa carta, né, com a katana, né, escrito 100 cortes. Que se tivesse qualquer corte em Mononoke Hime, ele
a coisa ia ficar feia, né? E aí lançaram Mononoke Hime na íntegra, com a protagonista, né? Mas aí já era um protagonista o Ashitaka, né? E sem cortes, com a adaptação dele, foi um puta de um sucesso. Só que náusica americano é insuportável, não faz o menor sentido. Então eles não, parece que eles querem manter aquela estereótipo quadrado que a gente tem da visão americana, e eles fazem muita questão de manter isso pro próprio público. E eu me pergunto até que ponto isso é verdade, porque não sei também se é da minha bolha classe média, que tem oportunidade de viajar ao mundo e conhecer outras pessoas. Os americanos que eu conhecia, todos faziam uma crítica enorme a essa construção, a esse tipo de construção. Então, o senhor Miyoshi também podia ajudar a gente, né, que morou nos Estados Unidos, né? Numa outra oportunidade a gente traz o diretor para conversa. Mas aonde está esse público que faz tanta questão desse estereótipo ser mantido? Ou que está disposto a consumir uma coisa diferente e desconstruída? Porque anime faz puta sucesso nos Estados Unidos também. É uma questão social. Aí vai uma questão social, de construção, e aí já vai. Eu não vou falar porque tem alguém ali me julgando já, só porque eu tô falando isso. Não tá te então, julgando, não. Vamos deixar pra lá, brincadeira. Não, mas é complexo, é difícil falar do assunto, é difícil falar do assunto sem gerar muita polêmica. E a gente não vai... Não, aqui é o espaço da polêmica, gente. Aqui é pra polêmica, vocês não estão entendendo. Aqui eu sou pequenininha, eu preciso da polêmica pra crescer. Final Fantasy XIII, vale a pena jogar. Tá aqui vale uma a pena polêmica. jogar. Ué, mas Vale alguém discorda? Tá, tem uma galera, porque como o Edu fez o vídeo, mapa, mano, o pessoal sabe, desculpa, foi eu, já que é polêmica, o pessoal só sabe reclamar hoje em dia. Não game, mas tá se divertindo com videogame. Eu tenho essa sensação, pelas minhas lives, pelo que eu vejo, ninguém se diverte mais. O Final Fantasy XIII ia se beneficiar muito se ele não tivesse mapa. Porque as pessoas não iam ver que o mapa é totalmente linear, elas iam andar e apreciar o cenário, que é bonito. O jogo é muito linear? Ele é. Mas nisso daí o 10 também é. Sim. E ninguém crucifica o 10 do mesmo tanto que crucifica o 13. Sim. A real é que se você ficar muito preso em qualquer sistema de Final Fantasy, você vai perder todo o encanto que tem em volta. Aí virou só um bagulho de apertar o botão e atacar. Exato. E o 13, concordo que a história tem muito termo complexo, desconhecido. Tem que ler o glossário. Tem que ler o glossário. Eu acho que podia o jogo introduzir melhor os termos. O que é falsi, o que é sif. Isso aí podia ter uma explicaçãozinha embutida ali. Podia ser uma coisa um pouco mais orgânica do que senta na biblioteca e estuda. Isso. Né? Isso também eu concordo, apesar de eu adorar sentar na biblioteca e ficar estudando. Isso. Mas todo Final Fantasy, se você for lá, Tem sempre tem uma ponta solta de que é isso aqui? Aí você vai lá, vai procurar e descobre que tem um livro, que tem uma transmídia, que vai te explicar, que aí você... Então sempre vai acabar caindo nisso. E é isso maravilhoso, eu mas acho é maravilhoso, todo mundo que porque isso também, eu não sei, eu gosto dessa proposta de o jogo te leva pra literatura, que te leva pro cinema, que te leva pro jogo. Então eu acho que é por isso também que eu sou tão apaixonada pelo 15, porque ele faz essa triangulação e eu comprei a ideia e eu gostei demais da experiência dessa triangulação. Você já não curtiu? Eu já prefiro que o jogo seja contido nele mesmo. Nele mesmo. E ele por si só baste. Entendi. Sabe? Tá vendo? É uma coisa muito de preferência muito de pessoal, cada um, né? Muito de cada Eu acho que aí, por exemplo, outras mídias seria para expandir a lore, mas não para deixar as outras mídias essenciais para tua compreensão e para você curtir o que o jogo oferece. Eu concordo que essa abordagem atingiria um público muito maior, né? Mas eu me diverti com essa coisa quase arqueológica de você ir buscando esse complemento no entorno. Né? Mas isso, de novo, eu sou irmã de arqueólogo, então né, aí talvez isso tenha tido alguma influência. Mas eu gosto também disso, de você expandir, porque o 13 ele se expande nos livros, né? Ele se expande, tem 2 romances que expandem o 13 e é expansão, eles não são essenciais para você entender a história. Mas ele vai expandir a história, background de personagem secundário, né? E história que aconteceu antes do começo. Então, assim, é curiosidade para quem quer saber, como diria a Sarah J. Maas, né? Quem quer saber como que os vampiros vão no banheiro, entendeu? Ou se eles vão no banheiro. Quero saber como é que essas fadas ou esses elfos, como é que o banheiro de Valfenda? Então, assim,
isso precisa estar na história? Lógico que não. Tem um público idiota que quer saber isso? Tem. E tudo bem. E tá tudo bem você trazer isso num complemento numa outra mídia. Isso realmente eu gosto. Agora, ainda falando do 13, o meu problema com ele, de novo, é o sistema. Porque a história é magnífica, os personagens são maravilhosos, todos eles, os 6, né? São 6, né? Lightning, Quill, Vanilla, são 6 ou 7. Todos eles são divertidíssimos, todos eles têm o seu momento em tela. E todos os momentos deles em tela são super legais. Ele é um jogo que eu achava que a Lightning é protagonista, mas é quase como se o grupo fosse protagonista. Grupo é e você tem trechos de gameplay que a Lightning não nem tá lá. aparece. Sabe, você tá com o Sass, com a Vanille e tipo, você segue. E isso é muito legal. Isso é muito gostoso, porque você não se prende a um único protagonista. E aí, quando você não se prende a um único protagonista, você abre possibilidades de identidades de vários tipos de pessoas distintas. Né? Que é uma coisa que a Square tenta defender mesmo nesse mundo maluco que a gente tá. Que Sim. é a coisa, né, de trazer outras vozes, outras formas de ser para as pessoas, né? E isso é um contraponto que pra mim é muito interessante em relação tipo ao 16. Que o 16 você tem o Clive. Você tem outros personagens importantes, bem desenvolvidos, mas assim, é o Clive e acabou, né? E esse é um dos motivos do 16 não conseguir entrar no meu top. O 16 não entra no meu top 5 porque a minha personagem favorita, pra mim, ela tem pouquíssimo tempo de tela, que é a Jill. Entendi. E pra mim, eu tô ali com sede de saber mais dela, Entendi. de conhecer mais da história dela, de ver mais as perspectivas dela, e o jogo não me dá. Então, se a Square quiser lançar um romance da Jill, por favor, eu traduzo de graça. Eu faço, não tem problema. Eu compro, leio, Não, faz a história da Jill, por favor. Me dá um romance da Jill. Não tem, quando é para as coisas que eu realmente me importo, eu trabalho de graça, não tem problema. O 16, minhas contas tá paga. O 16 eu amo. Eu amo o 16. E é um jogo que eu vejo críticas e eu não conheci ainda alguém que não gostou, eu acho. Todo mundo que eu conheço que jogou, gostou. Mas é super criticado. Mas é por causa do sistema. O sistema, ele foge muito do que a gente entende de Final Fantasy. Não é Final Fantasy. Não vou dizer que não é Final Fantasy, porque tá no título, né? Que nem você falou. Calma. É que tem uma galera que acha que ainda Final Fantasy tem que ter 16 Final Fantasy de turno. O senhor é livre, gente. Fica à vontade. Mas o 16 ele é revolucionário, assim como o 15, como eu falei. Eu acho que o 15 e o 16 são importantes pra trazer novas tendências. Outros jogadores, o 14 também, né? Não tem jeito. MMO. Tem que abrir, mano, não adianta. O 15 foi um experimento pro que veio a ser depois o 7 Remake. Porque tudo que foi incorporado ali no 7 Remake foi upgrade do 15. Você vê que a base já existia na Royal Edition. Né? Na hora que você pega a Royal Edition e você vai jogar, você vai falar assim, nossa, isso daqui é uma versão primitiva do que eles vão fazer no remake. O 15 acho que é o meu menos favorito. Assim, mas eu entendo a importância dele. O drama é um jogo que dá pra você gostar, a trilha sonora dele é espetacular. Gente, Yoko Shimomura. Absurdo, né? Aquela mulher, gente, eu amo aquela mulher. E ela vai vir pro Brasil. Já tô dando chiliques, mano, é muito bom. Porque a gente sabe o que é a emoção de estar cara a cara com esse povo que faz acontecer, que tá ali nos bastidores e tá ali nas minúcias. Porque quando a gente encontrou com o Hamaguchi, isso é uma coisa que eu nunca te perguntei, eu vou te perguntar agora. Como que você se sentiu? Como que foi estar ali cara a cara com o Hamaguchi, fazendo as perguntas que você quiser pra ele? É até difícil colocar em palavra, porque é um momento tão especial e você se sente tão privilegiado e tão honrado de conversar com o cara que criou uma obra que você aprecia tanto e ele ser tão gente boa ao mesmo tempo, sabe? Então assim, é especial, são momentos especiais, sabe, da minha carreira, da minha vida. Isso é mais do que carreira pra mim, é algo pessoal mesmo, né? E foi muito legal, assim. É difícil colocar em palavra, tipo, é um dos grandes momentos, assim, que eu passei graças ao meu trabalho, sabe? Foi muito bacana, espero que se repita, porque ele recebeu a gente muito bem e foi um papo muito natural. Não sentiu que foi forçado, que ele tava lá por obrigação também. Era obrigação dele, era obrigação meio que era. dele, Mas não pareceu, sabe? Foi divertido. E eu sinto que ele gostou também ali. Ele gostou muito, porque ele tava com uma carinha de queria conversar mais. Uhum. Quando a gente tava indo embora, ele ficou meio assim, tipo...
Ai, você não quer conversar mais, não? Tipo, e aí eu conversei mais um pouquinho com ele, foi muito legal. E foi um momento auge da minha carreira também, porque eu fiz você falar em japonês com ele. Então foi muito legal. Ele assim, tremendo nas bases, vai falar em japonês. Então, pra mim, foi um momento auge também. Falei, caraca, o meu aluno tá falando japonês com Hamaguchi, gente. É muito doido, porque eu comecei a aprender o japonês apenas por satisfação pessoal. Mas hoje eu já começo a ver algumas vantagens profissionais. Né? E eu sonho muito com o dia em que eu vou conseguir manter uma conversa rolando, sabe? Tá perto. Você tá subindo bem o nível Uma hora vai, rápido. Uma hora vai chegar esse dia. Mas e é uma coisa que eu, de vez em quando eu encontrei o Naoki Yoshida, eu até brinquei com meus alunos. Falei, meus alunos que me perdoem, mas eu não aprendi japonês pra ensinar eles. Eu aprendi japonês pra isso. Pra estar aqui cara a cara com o Naoki Yoshida e eu falar o que eu quiser, sem esperar tradutor, sem ter aquela noia de será que a tradutora entendeu o que eu quis dizer e transmitiu pra ele na intensidade que eu quero transmitir. Não, era a minha palavra, era eu falando e ele respondendo diretamente pra mim. Cara, desculpa. Dominar línguas é isso, é liberdade, é oportunidade, é capacidade de comunicação, expressão, é se conectar diretamente com um outro muito diferente de você. E é muito legal. E no caso dos japoneses, eles apreciam muito quando você tenta aprender o idioma deles. Por ser um idioma difícil, por ser um idioma que... Diferente demais, né? Tem não é a questão de linguagem apenas, né? Comunicação verbal, toda a escrita muito diferente. Então, acho que eles apreciam muito quando você busca se comunicar na língua deles. Mesmo no meu caso, que eu tô no comecinho da minha jornada, eu já vejo que eles apreciam muito que eu tô tentando, né? Isso é muito legal. Isso é muito gostoso, né? Então, e também jogar na língua original traz um diferencial também, porque a gente vai pegando... O Kami, ele pesca às vezes palavras, né? Porque quer queira ou não, família de descendente tem que aprender batianês, né? Não tem jeito. Então, na hora que você fala batianês, ali no pescar termos, você já percebe que tem alguma coisa diferente, né? Então... o meu japonês é básico do básico. Não adianta eu falar pra você, não, eu sei nada. Eu vou ficar aqui metendo louco. Não, eu tô que tem um fato muito engraçado com o miojo. Conta. Teve uma reunião de família que assim, eu sempre fui mais brasileiro. Mas tinha uma parte da minha família que ficava falando japonês no meio da reunião de família. Teve um dia que eu não fui. Aí tava minha irmã junto, eu falei, miojo, vai lá. E ele foi. Aí beleza, tinha uma festa e tudo mais. A minha tia percebeu que ele era, né, brasileiro e começou a falar em japonês e falou, não, eu sei comer de hashi. Aí ela ficou branca assim, que sabia que ele estava falando. Ai, desculpa. Eu perdi esse momento. A minha irmã, assim, baldes de rir. E ela falava, obrigado. Eu falei, era pelo caos. Eu tinha que ter feito isso. Muito bom, mas eu admiro, eu tenho uma vergonha, assim, de querer estudar, eu tenho vontade. Né? Eu vou meter o logo do tempo, provável, mas eu tenho assim de me reconectar com as raízes e tudo mais, né? Fazer parte. Quando chegar a hora vai dar super certo, você vai ver. Quando tô chegar esperando essa hora chegar. Essa hora vai chegar, você ainda vai ser meu aluno. É. Você ainda vai ser meu aluninho. É isso. Tadinho do Murakami, gente, que dozinha, né? Gente, eu acho que já deve estar dando o nosso tempo, né? Não sei como estamos aí, senhor Miojo. Hã? Nossa, a gente já está chegando perto do nosso tempo, mas eu gostaria de, antes da gente encerrar, eu gostaria que você me falasse seu top 10 RPGs. Não vamos ficar só no Final Fantasy. Ai, meu Deus. não. Depois, top 5, vamos lá, top 5. Caramba, não vai ser em ordem, tá? Não vai ser em ordem, não precisa ser em ordem, mas assim, Porque... os top 5, você falar assim, nossa, esses aqui, você tem o direito de jogar só mais 5 RPGs, assim, nessa vida, quais? Eu vou falar o Tactics, porque eu amo o Tactics. Eu acho que a história é incrível, mas não tá em ordem. O Tactics, Final Fantasy IX. O 7 tem que entrar, mas eu tô em dúvida se eu coloco o 7 ou se eu coloco o 7 Remake / Rebirth. Nossa, o pior que é verdade, porque cruel. o remake ficou tão maravilhoso e Eu tão só não gosto de Queen's Blood, mas honrado. não vamos entrar nesse assunto. Mas tudo bem, eu não gosto de Triple Triad, então... Mas eu vou colocar o 7 clássico, que já é o pacote completo. Completo, Eu amo o 16, eu só tô falando Final Fantasy, não né? tem problema, os meus também é tudo Final Fantasy. Final Fantasy 16. Agora, o que faltou? Ih, que difícil.
Eu falei o 10 já? Não. Ah, o 10, pronto. 10, pronto, Final Fantasy X. Senhor Murakami, a mesma pergunta. Eu acho que... Puta, eu vou ter que misturar. Eu sabia que ele ia misturar. Final Fantasy Mission Quest. Não, vai ter mais Final Fantasy. Mission Quest. O 6. O Dirge of Cerberus. Isso não é RPG. Não. Não é RPG, não é né? RPG, Tá, mas... agora eu vou pular. Persona 4 Golden eu amo de paixão. Like a Dragon, o 7. Meu Deus, eu não falei Like a Dragon. Ainda bem Yakuza que ele Like a Dragon. Tá aqui, Nossa. tá aqui. Tá. Kami te salvou. Ok. O que mais? Nossa, Yakuza Like a Dragon é muito bom. Não, e o pior é que o Naoki Hamaguchi falou pra gente que ele é amigo pessoal do diretor. Isso aí foi uma coisa, gente, que ainda tá pra sair, eu juro. Mas na conversa que ele teve com o Edu, você perguntou, né, dos jogos, né? Isso, porque o Like a Dragon, ele tem muita atividade secundária. Então eu perguntei se aquilo foi uma inspiração pro Final Fantasy VII Rebirth ter tanta atividade secundária. Ele falou que eles são amigos. Tem Eles cara, são, tem todo um feeling mesmo também. Eles são amigos da época da faculdade, desde a faculdade, e eles ainda saem pra jantar junto e trocam ideia. Isso aí ele contou pra gente, tá gravado no teu áudio, eu tenho provas de que ele confessou isso pra gente. Ainda vai ser a tradução aqui na íntegra, tá, gente? Mas a gente tem as provas de que isso é verdade. Que bom que você lembrou do Yakuza Like a Dragon. Eu tava esquecendo o meu Super Mario RPG, não tem jeito. Ah, E não eu- tá em Tava ordem qual? também, Super Mario RPG precisava aqui. Porque ele Eu não coloquei na lista, mas o Mario RPG é muito bom. Ô, palpiteiro! Eu nunca joguei. Ô, diretor palpiteiro! Sabe um sexto que eu botaria? O Star Ocean 2, que eu amo também. Ai, o Star Ocean, eu comecei a jogar O 2 é bom, hein? o novo. O de Play, o do loirinho, de Play 4. Eu não joguei, é um que eu Ele quero é jogar. maravilhoso, ele É? tava uma delícia, só que é a falta de tempo. Aí foi um momento, gente, desculpa, eu sinto a falta dessa época que a gente tava lá no auge, eu ganhava muita chave. E aí foi vindo uma chave atrás da outra, aí pra eu não perder o timing da campanha, o compromisso, né, com a empresa. Aí eu tive que parar o Star Ocean pra jogar outra chave, pra participar de outra campanha. E foi uma época que, assim, eles lançavam um RPG por mês, tava lançando um RPG bom a cada 15 dias. E não dá tempo, eu não sou criadora de conteúdo em tempo integral, gente. Não dá pra eu gerar tudo em 15 dias. E foi muito surreal, mas foi muito legal. O teu top 5? O meu top 5, só um Final Fantasy que não é. Só tem um que não é Final Fantasy. Primeiro lugar, Okami, que ele tem elementos de RPG, apesar de ter aquela dúvida, né? Se ele é o mesmo drama de Zelda, né? Porque ele é aventura com elementos de RPG, né? Então eu vou dar esse migué que ele tem elementos de RPG e vou colocar o Okami, né? E apesar de eu odiar o Kamiya, que fique bem claro aqui, ele é muito acabou de te bloquear no Twitter. Ele já me bloqueou no Twitter tem 10 mil anos e eu nem sei por quê. Porque eu só falava com aquele filho da puta em japonês. Eu nem sei por que eu fui bloqueada por ele. Eu nunca falei inglês com ele, porque eu não preciso falar inglês com ele. Sabe Deus agora. Sabem os deuses, porque eu não faço ideia por que eu sou bloqueada pelo Kamiya. Você não vai falar Nier? Não vou falar Nier. Tá bom. Eu amo Nier, Lembrei de Nier agora. Mas eu amo muito Nier, eu gosto muito de Se Nier. for o sexto, é o replicante. Replicante. O Nier eu não vou entrar nesse assunto. O Autômata, quer dizer? É longa história. Ai, a gente vai ter que ter Senhor Eduardo Murakami de volta pra fazer especial de Nier, que agora eu quero desenterrar essa história. Mas seria o Okami, Final Fantasy VII, e aí pra mim Final Fantasy VII é tipo o compilado geral, entendeu? Crisis Core. O Dirge of Cerberus, Crisis Core, Dirge of Cerberus. Porque o Crisis Core também, ele é aventura com elementos de RPG. Sim. Né? Ele também tá muito mais na ação do que no RPG clássico. Mas tem o melhor personagem. Quem? Tem o melhor personagem. Isso é verdade, Zack, né? Ele é maravilhoso. Gente, é inquestionável. Mas por que você tá falando assim de cantinho? O pessoal que gosta do Cloud vai sair do bueiro. Não tem problema não, até eles têm que admitir. Eu amo o Claude, meus 2 filhinhos, Zack e Claude. Os 2 bebezinhos da minha vida. Mas aí, de novo, eu penso Final Fantasy VII como uma coisa muito inteira. Final Fantasy VI, também pra mim, ele é, assim, imprescindível. Ele é muito lindo e ele tem uma construção narrativa que se aquilo virasse uma série de romance, é um romance maravilhoso e muito bem construído, e aí ia ter mais tempo para desenvolver cada personalidade de personagem, que eles já são muito bem desenvolvidos naquela limitação do Super Nintendo, gente. E eles já fazem uma coisa muito linda. Aí depois, começa a entrar
os meus dramas pessoais, que nem vocês, quem que eu coloco, quem que eu não coloco, mas eu colocaria, assim, o Final Fantasy IV. Ok. Eu acho que o 4, ele também, por causa da construção narrativa dele, a jornada do herói dele, é uma jornada do herói que é uma jornada de herói muito japonesa, sabe? A jornada do herói é muito japonesa e isso é muito, muito legal. Eu acho que expande demais a visão que a gente tem da jornada do herói na visão mais ocidental, sabe? E ele é muito gostoso. E aí eu falei quanto já? Pera. Eu acho que foi 4, hein? Foi 4, só falta 1, né? E eu acho que o quinto, eu vou cometer injustiças aqui. Eu acho que eu vou cometer injustiças aqui, calma. A gente já cometeu, já cometeu a gente esquece, né? A gente vai esquecer de alguma coisa. A gente sempre vai esquecer de alguma coisa. Mas eu coloco o Type Zero. Ok. Eu vou colocar o Type Zero. Porque Type Zero ele e o 4, pra mim, eles estão empatados. Eles sempre empatam no meu coração. Muito forte. Okay. Já que a gente já fechou, agora tem um monte de gente pública, a gente não falou de Chrono Trigger. Ah, com certeza, tem muita gente que vai xingar porque, a gente. Nossa Senhora. Não, e eu lembrei Pode do Live xingar. Alive enquanto você falava, que eu gostei. Não entraria no meu top 5, mas eu gostei muito, sabe? E o Triangle Strategy, que Vossa Senhoria tá jogando agora, né? Só que não me pegou tanto, hein? Sério? Eu tô gostando da história, o sistema de combate eu não curti tanto. É lógico, é um sistema de combate que funciona, que tá bem feito, né? Um Ah, sistema de lá combate vem ela. bem feito, bem estruturado, não didático, curti entendeu? tanto. Ele tem uma dificuldade, entendeu? Ele é difícil, você vai ter que refazer a sua estratégia às vezes 5, 6, 7, 8 vezes, mas ele é bem Mas feito, a né? história dele, eu tô achando... Muito foda. Tem uns momentos ali que você fala, eu tenho 2 decisões que eu posso tomar e as 2 são horrorosas. Só 2? Calma. Numa situação ali. O senhor Eduardo Murakami não tá fazendo a exploração do jogo, gente, por isso não tá aparecendo a terceira alternativa. Não, a terceira alternativa aparece, mas eu Aparece, digo, tem tá. um momento ali, você vai querer se aliar aqui ou aqui? Calma, mas as 2 opções são muito ruins. Sim, sim. Ele judia de você na narrativa também. É. Ele não judia de você só na gameplay, porque é você que escolhe. É. Então todas as Você pode consequências é convencer o culpa teu grupo, sua. é. Sim. Todas as consequências é culpa sua. É. Cara, isso dói. Eu tô Dói. com o Triangle e o Unicorn Overload pra jogar. Nossa, o Unicorn Overlord eu falaram zerei, muito bem acho que também. foi esse ano que eu zerei. Precisava Falaram jogar. muito bem dele Falei, também. eu tô com muito RPG, não vamos entrar nesse assunto. Não, Unicorn gente, Overlord é bom, mas longo, hein? É. Tem um amigo meu falando, não, você precisa jogar. Eu falei, calma, você tá vendo essa pilha aqui? Eu tô com um problema, tá ligado? É sempre assim. Eu acho que o meu backlog de games só não é maior que o meu backlog de livros. Aí a gente vai entrar num assunto muito... A gente ainda vai ter essa conversa com a estante do Murakami um dia, gente. Senhor BRK Sedu, considerações finais. Agradeço, foi um prazer falar aqui. Eu gosto de discutir assunto de games, RPG, deixando bem claro que eu amo Final Fantasy, mas eu tô longe de ser um especialista, espero um dia me tornar, e foi Ele muito tá bom. bem perto. Senhor Murakami, considerações finais. Uma honra estar aqui. Eu admiro muito o Edu. A Kushina é amiga de longa data de lives. Muito obrigado por essa honra. É rapidinho, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado Nossa, pelo eu convite. agradeço, assim, do fundo do coração a disponibilidade de vocês dois. Eu que agradeço. Vocês são algumas das minhas pessoas favoritas no mundo, sabe? Eu acho que em outra vida eu e o Murakami a gente foi irmão, porque de vez em quando a gente briga igual irmão. É. Sabe? Outro assunto. Deixa quieto. Esses bastidores um dia a gente conta. Mas, e é uma alegria muito grande estar aqui, porque eu sempre conversei muito com vocês sobre Final Fantasy e RPG individualmente, e o meu sonho era poder fazer esse trio, fazer essa mesa nós três, porque eu Rolou. sabia que ia rolar e foi magnífico. Obrigada, E obrigada. acho que dava pra obrigada. ficar 3, 4, 5 horas Sim. falando aqui. Tranquilamente. Galera que assistiu a gente até aqui, muito obrigada pela atenção de vocês. Deixe os comentários, deixe perguntas. Eu vou deixar as redes sociais do senhor Murakami pra vocês irem lá encher o saco dele, tá? Ele é divertido, tá bom? Vai lá, vocês vão gostar Nem muito. tanto. É sim, é verdade, tá bom? O senhor BRK Sedu todo mundo conhece, então acho que dispensa apresentações. Muito obrigada e até a próxima vez para que a luz dos cristais brilhe novamente. Tchau, tchau!